mas ainda faltam mais os dois pontos, né? Esse de hoje, da equação de Torricelli, e a parte dos gráficos da função da posição que eu não apresentei para vocês aí, né? Então estamos quase chegando já no final. Então, bora lá. Então, o que significa essa equação de Torricelli, na verdade, né? Equação formulada pelo matemático e físico Evangelista Torricelli. E nesse período aqui, ó, mais ou menos no período de Galileu, junto com o método científico aí, né? Ou melhor, o nascimento do método científico. Então, a cara da equação de Torricelli é essa aqui que está aqui embaixo, né? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração, que multiplica o nosso ΔX, né? O nosso ΔX é o nosso espaço percorrido, distância percorrida ou deslocamento, né? Lembrando que a gente não está fazendo distinção para distância, deslocamento e espaço percorrido, porque tudo tem o mesmo contexto aí, tá certo? E daí então, já que não tudo é a mesma coisa e o x menos x0 é o nosso variação de espaço, eu coloquei aqui, ó, tá? Então, tentei representar assim uma coisa bem simples, bem esquemática aqui, ó, a questão das variáveis que influenciam na equação de Torricelli, ó. Então, imagine que você tenha uma seguinte situação, tá parado no semáforo, aí tem uma posição inicial, x0, certo? E parado, tua velocidade inicial também é zero. Então imagine que ali é o teu ponto de partida, tá? O x0 é zero. E aí você aciona o acelerador, aí o carro começa a entrar em movimento, ou seja, é imposta uma aceleração no carro. E ao entrar em movimento, você adquire então uma variação de velocidade. Tá? Vamos supor que alguém num outro semáforo tem um relógio e um cronômetro e querer medir, digamos assim, o tempo que você leva para atingir aquele outro ponto, né? E ao mesmo tempo ir a sua velocidade. Então o que acontece? A gente vai estar interessado aí nessas questões da posição e da velocidade iniciais, ó, e finais, tá? x0 v0, x e v, em função da aceleração. Embora tenha falado do tempo, mas aqui a gente não está muito preocupado com o tempo, ó. Deixei um bilhetinho para vocês aqui. No fundo, essa equação de Torricelli, a gente elimina o tempo para obter uma nova equação, tá? Embora essa equação da cinemática tenha esse nome de equação de Torricelli, a sua origem não é obtida da cinemática, tá? Então ela não foi apresentada como uma construção realmente, tá? Então ela foi influenciada. De onde é que vem essa equação? Então ela vem num contexto completamente diferente, galera, tá? Então aqui deixei um contexto histórico só para apresentar para vocês que no fundo, o Torricelli mostrou mostrou um experimento, esse aparato aqui, ó, tá? Onde ele queria, digamos assim, determinar a velocidade dos fluidos a partir, digamos assim, ó, de reservatórios, né? Então, se eu tenho um reservatório aqui e ele está armazenado com uma certa quantidade de água, em vez de ele deixar assim, ó, livre e escoar, né, para ele atingir uma certa distância, tá vendo aqui embaixo, ó, poderia pensar o seguinte: fazer algumas aplicações e levar ele a uma certa altura. Se esse fluido jogado com uma mangueira aqui, ó, direcionado para cima, tá, na vertical, qual é a altura que ele pode subir? Então esse foi o experimento que o Torricelli estava interessado, né, em fazer manipulações em termos de fluidos com a equação de pressão e a parte também de conservação de energia em fluidos, tá? Então foi um estudo completamente diferente, tá? E aí o resultado dele foi esse resultado aqui dessa equação, ó. A velocidade final é igual a 2gh, tá? Eu não vou discutir isso com vocês agora aqui. Eu posso até depois que fizer a demonstração da equação de Torricelli fazer uma analogia bem simplesinha e de onde é que ele tirou isso, porque a demonstração também não é complicada, mas a origem essencial dela, ela envolve equações que a gente não vai estudar agora aqui. Vocês vão estudar isso em fluidos, tá? No próximo semestre. Daí o professor de vocês, se for eu ou se for alguém
um outro professor da física, você pode perguntar para eles de onde é que vem essa equação de Torricelli e por que ela é chamada de equação de Torricelli, se no fundo, olha aqui, ó, tá? Ela é uma função, na verdade, né, do fluido, ó. Então seria, o nome certo seria uma função de Torricelli e não a equação de Torricelli, porque ela é uma função em termos do fluido, ó. O fluido vai escoando aqui, ó, e a água tem uma certa altura. Então, quando essa altura aqui ela é máxima, isso aqui atinge uma altura máxima. À medida que ele vai se deslocando aqui, ó, essa altura também vai sendo influenciada justamente por essa altura do H que vai reduzindo aqui. Tá certo? Muito bem. Então, só para chamar que o contexto era outro aí. Tá? E aí é importante realmente como é que a gente obtém essa equação aí, né? Então, como é que a gente obtém essa equação? Vou mostrar para vocês agora aqui como é que essa equação ela de fato surge, né? Então, o que acontece? A gente tem viu algumas equações do MRUV, né? Então a gente já viu a equação da velocidade. Vamos escrever aqui então a equação da velocidade. V0 mais AT, tá? E a gente viu também a equação da posição, ó. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2, tá? Coloquei ele S0, mas então, para ficar coerente com o meu slide, ó, eu vou, em vez do S, eu vou chamar de X, ó. Mas lembrando que X é igual a S, assim como X0 é igual a S0. Esse cara aqui é a posição final e esse carinha aqui é a posição inicial. Tá legal? Então o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com essa equação aqui, ó. Tá? Se eu pegar essa equação aqui, ó, e levar ao quadrado ambos os lados, ó, leva ao quadrado esse lado da igualdade, v ao quadrado. Vou elevar ao quadrado o outro lado. Então, pegar o v0 aqui, ó, mais AT e elevar ao quadrado também, né? Então, para levar ao quadrado, a gente sempre tem que botar o parênteses aqui também, né? Vou colocar também o parênteses, ó. Tá? V ao quadrado. Tá? Como só tem só uma variável, necessariamente a gente não precisa botar os parênteses, mas eu coloquei só por causa desse lado de cá, ó. Então, aqui vai ficar v ao quadrado. Agora, esse cara aqui é um produto notável, né? Se você lembrar aqui, ó, é V0AT, certo? Que multiplica, ó, V0 mais AT, né? Então, isso aqui, ó, é o quadrado do primeiro, né? Ó, é V0 ao quadrado, tá? Mais duas vezes esse cara aqui, ó, vezes esse, e esse carinha aqui, ó, vezes esse cara aqui, né? Como são tudo igual, ó, V0AT, ó, e aqui, ó, V0AT, dá duas vezes, né? Porque ele é positivo, mais 2V0AT, tá? E mais o quadrado do segundo, ó, AT vezes AT, então dá mais A ao quadrado, T ao quadrado. O que eu vou fazer agora aqui, tá? Eu vou fazer um truque, porque olha só, a gente tem essa equação aqui, ó, da posição, ó, tá? Então a gente pode obter a equação de Torricelli combinando essa equação aqui com essa equação que a gente está escrevendo aqui embaixo. Então basta fazer o seguinte, ó, v ao quadrado, v0 ao quadrado, vou colocar em evidência, ó, esses termos aqui, ó, o 2 e o a, tá? Então aqui, ó, mais 2a, que multiplica quem, ó? O que sobrou aqui, ó? Sobrou o v0 e sobrou o t ali, ó, tá? Mais a vezes t ao quadrado, né? Porque olha só aqui, ó, se um a eu tirei para fora, tá vendo aqui, ó? Eu só preciso escrever um a aqui, ó. Tá vendo, ó? A vezes a dá a ao quadrado. T eu sou obrigado a colocar ao quadrado, que não tem t lá fora, tá? Fecha parênteses, mas para ficar legal, olha só, tá vendo que aqui não tem um fator de 2, ó? Eu não tenho um 2 aqui, ó, multiplicando o a ao quadrado. Aqui aparece o 2 multiplicando. Então, para ficar igual, ó, eu sou obrigado a colocar um fator de 2 aqui dividindo, ó. Porque quando eu multiplicar esse cara aqui, ó, vou fazer aqui, ó. Quando eu multiplicar o 2a
AT ao quadrado sobre 2, ó. Quando eu multiplicar isso aqui, ó, vai ficar 2A ao quadrado, T ao quadrado, dividido por 2, ó. Cancela, cancela, e dá esse termo aqui, ó. Perceberam? Tá? Então, fiz isso aqui só para mostrar para vocês, ó. Vou tirar isso aqui, ó. Tá? Isso aqui não precisa. Só fiz só uma demonstração. Tá? Então, o que acontece? Vocês estão vendo agora que apareceu um termo que tinha aqui, ó. Ó, esse termo aqui, ó. É o mesmo termo que está aqui, ó. Tá vendo? V0t mais AT ao quadrado sobre 2, ó. Só que isso aqui, ó, é igual, ó. Se eu passar esse x0 para o outro lado aqui, ó, fica x menos x0. Não é? Ó. Vou escrever aqui, ó. X menos x0, tá? Sobrou V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, o que acontece, ó? Tudo isso aqui, ó, é igual a ΔX. Então, eu posso substituir tudo isso aqui, ó, por quem? Por x menos x0, que é igual ao ΔX. Tá? Então, no lugar de todo esse trem aqui, ó, tá? Simplesmente vem só esse carinha aqui, ó. E daí a gente chega na equação de Torricelli só fazendo manipulação matemática, né? Tudo que vocês adoram. Vocês gostam de fazer conta? E aí eu tô mostrando para vocês as continhas aqui, né? Coisa boa, professor, é gente boa demais, hein? Mais 2a vezes o ΔX. É a equação de Torricelli, ó. Legal? Tá? Como é que isso tem a ver com Torricelli aqui, ó, tá? Equação de Torricelli, tá? Vamos só mostrar de novo vocês aqui, ó, equação de Torricelli, ó. Olha ali, ó, V igual a raiz quadrada de 2GH, tá? Então, sem muitas demonstrações, ele está dizendo o seguinte, ó, que a aceleração é a aceleração da gravidade que está atuando, tá? Ele diz que o fluido no início está parado, ó, tá? Se ele está parado, então a sua velocidade, o fluido em repouso é zero. E ele está chamando que o nosso ΔX ali, ó, é aquele H, a altura da mangueira, ou melhor, do fluido que sai da mangueira, né? Que é a altura que ele pode chegar. Se a gente pega essas informações e substitui na equação de Torricelli aqui, ó, tá? Eu fico o seguinte, ó, v ao quadrado, velocidade inicial é zero, mais duas vezes o g, no lugar do ΔX, o h. Então, olha só, se eu tirar a raiz quadrada de todo mundo, isso aqui fica v igual a raiz quadrada de 2gh, ou seja, a equação de Torricelli para fluidos lá, né? Que funciona também na matemática. Eita, mundo misterioso esse, né? Ok? Tá. E aí, para fechar essa aula aqui, né, que deveria ser uma aula mais curta, mas como quis colocar algumas deduções para vocês, porque vocês gostam de saber de onde é que vem as coisas, tem um exemplo ali, né? Então, um exemplo